Boa noite, tudo bem? Mais uma semana, né? Mais uma, menos uma. Vamos lá. Essa parte agora que nós vamos estudar, o oitavo ano, é dessa filosofia medieval chamada de realismo e nominalismo. É um negócio que, assim, tem que prestar atenção, não é difícil, mas é uma questão, pensa assim. Eles estão, nessa filosofia medieval, vocês estão vendo que o quê? São representantes que têm da patrística, da escolástica e vários nomes ligados aí a essa em busca da razão, conciliação de fé com razão, separação e essa busca desse crescimento. Então, normalmente, o que dá para a gente entender? É que eles estão querendo, a partir de agora, a partir desse momento em que estão podendo transitar entre fé e razão, eles estão querendo alguma explicação. Então, na aula passada, eu falei para vocês da questão dos universais, que aquilo é, quando eu falo em universal, é uma ideia geral que você tem daquilo. E agora, então, vai aparecer uma linha de pensadores chamado de realismo, e eles são adeptos do realismo, que eles vão acreditar nas próprias coisas. Olha aqui para vocês verem. E depois o nominalismo, ele vem para rebater esse tipo de ideia. E depois vem alguns que vão tentar colocar uma coisa mais equilibrada, até nós chegarmos em Santo Tomás de Aquino, que é um representante aonde nós estamos estudando na questão da escolástica. Então eu vou bem devagar, porque para ver se vocês conseguem compreender, porque realmente tem assim, tem uma certa dificuldade da gente pensar. O problema todo dessa matéria é isso, é a gente pensar que alguém se preocupou com aquilo que parece tão óbvio, né? E aí eles começam a colocar uma complexidade em alguma coisa dessa natureza. Olha aí, pra vocês verem. Os adeptos do realismo sustentavam a tese de que os universais, eles existiam de fato. Ou seja, as ideias universais existiriam por si mesmas. Elas já existiam. E essa ideia, ela acaba, então, sendo propagada, porque é universal. Então, eles estão lutando para dizer que isso, de fato, ela existiu. Então, olha aqui, no caso, ele dá um exemplo. A bondade e a beleza. Aí ele fala, seriam modelos e moldes a partir do quais o quê? Cria-se coisas boas e coisas belas. Então, a bondade e a beleza, ela existe. Por quê? Em qualquer lugar assim. E a partir daí, eu crio coisas boas e coisas belas. Então, isso é o quê? Realismo. Por quê? Porque eles diziam que era real, essas coisas. É uma coisa meio que fácil de compreender, mas como pensar? Aí olha aqui para vocês verem. E esses termos universais, segundo eles, seriam, então, essenciais, separadas das coisas individuais. Por quê? Porque ela já é o todo. Ela já é universal. Aí ele ainda põe assim, essa proposição, claro, foi defendida pelo abate beneditino, que é um arcebispo da Cantuária, e Santo Anselmo, que é de 1035 a 1109. E ele ainda fala o seguinte, Santo Anselmo, que essas ideias universais existiriam na mente divina. É claro, é ligado à igreja, a igreja ainda é muito forte, nós estamos falando de século XI, XII. Então,
eles vão voltar para esse âmbito. Ainda continua assim. O filósofo e bispo francês Guilherme de Chapelaus, alguma coisa assim, não sei como que pronuncia, também de 1070 e 1121, então nós já estamos aí no século XII, né? Ele era realista e acreditava que entre o universo das coisas e o universo dos nomes havia uma analogia, ou seja, uma comparação tal que, quanto mais universal fosse o termo gramatical, maior seria o grau de participação no aperfeiçoamento da ideia. Aí ele dá um exemplo. Então ele está dizendo que quando essa nomenclatura ela tem uma comparação, o termo gramatical, né, quanto mais universal, mais seria a participação geral. Aí ele dá o seguinte, por exemplo, no caso substantivo brancura, e ele fala assim, ó, esse adjetivo, esse substantivo brancura, ele tem uma perfeição muito maior do que o adjetivo dele, que é o branco, porque há brancura. Então o adjetivo é menor do que essa questão de brancura, que se refere a este singular, na mesma linha de raciocínio de Platão. O universal brancura seria mais perfeito que qualquer coisa branca existente. Então ele pega uma referência, no caso Platão, que é antes de Cristo. É só para reforçar então essa grande teoria dele. E aí então a gente vai entrar no nominalismo. O realismo eles vão enfocar o termo dos universais que realmente existe. E quanto mais me aproximar daquilo que é universal, tem muito mais realismo. O nominalismo. Os defensores do nominalismo sustentavam a tese de que os termos universais, tais como beleza e bondade, daquilo que nós vimos atrás, não existe em si mesmo, pois seriam somente palavras sem existência real. Seria uma palavra, simplesmente. Então, não seriam, pois seriam somente palavras sem existência real. Até aí tudo bem. Agora então vamos ver como que ele desenvolve isso. Para os nominalistas, o que há são apenas os seres singulares. E o universo não passa, portanto, de um nome, de uma convenção. Então ele vai dizer que é o quê? Que esses nomes não se referem à pura realidade. Foi algo que foi convencional. O homem determinou aquilo. Parece que é mais fácil da gente entender, né? Que é uma convenção do ser humano, que criou isso, convencionou, então, as palavras e que ela realmente não expressa em si aquela que deveria ser a realidade. São convenções. Bem interessante, né? Essa é a posição do filósofo francês Rosselin. Ele é de 1050 a 1120, vocês estão vendo século XII do mesmo jeito, século XI e XII, no qual ele vai falar que só existe essa individualidade. Anulam-se os termos universais. Rosselin também negava que Deus pudesse ser unitrino ao mesmo tempo, porque para ele cada pessoa da Trindade seria uma individualidade separada. E são posições teóricas, né? Não nos fere mais, porque a gente tem concepção, porque nós somos ocidentais e cristãos, e isso então a gente acredita na Trindade hoje. Mas ele quer defender que ele não está falando da não divindade, mas ele está falando de que cada um é separado, tá? Entenda.
Entre essas duas posições contrárias surgiu uma terceira, que é aquilo que eu falei lá no início para vocês, que vai vir então alguns que vão tentar colocar isso mais equilibrado, que chama o realismo moderado. Ele vai ser defendido por Pedro Abelard, que é de 1079 e 1142. Para esse filósofo existiriam as realidades singulares, mas seria possível buscar uma semelhança entre os individuais, por meio do quê? Da abstração, de maneira tal a gerar os conceitos universais. Então ele não vai negar que existe o particular, a partir do particular criam-se os universais. Então, é muito legal. Esse conceito não seriam, de acordo com Abelard, nem entidades metafísicas, que é no caso a posição do realismo, nem palavras vazias, que é posição do nominalismo, e sim discursos mentais, categorias lógicas linguísticas que fazem a medição, a ligação entre o mundo do pensamento e o mundo do ser. Parece que esse é mais equilibrado mesmo, né? É muito legal você pensar, você analisar aquilo e a partir daquilo, aquilo vira existência. Então ele está colocando bem equilibrado e pontuando isso. E para terminar, ele diz o seguinte: a importância da questão dos universais está não só no avanço que essa discussão acaba possibilitando em relação à busca do conhecimento da realidade, mas também porque, através dela, alcança-se um alto nível de desenvolvimento lógico-linguístico. Isso proporcionou o fortalecimento de uma razão autônoma em relação à teologia, já por volta do século XII. Então, eles acreditam que isso, mesmo que tenhamos, então, o realismo apoiando o universal e o nominalismo indo contra, mas o que é interessante é que isso ocorre. Isso acaba fortalecendo o quê? O pensamento racional. E o pensamento racional, ele vai andando e vai acabar chegar onde chegou. Depois vão vir aí pessoas mais tarde querendo dizer contra completamente a esse racionalismo, que também é muito interessante. E a filosofia, ela é assim. As teorias são assim, uma derrubando a outra com o intuito de quê? De alargar o pensamento e nós temos então uma visão holística. E isso nos leva a fazer uma reflexão muito melhor, né? Então, um abraço e até a live.